Olá, eu sou o professor Carlos Gonzaga, de desenho, e o tema dessa aula de hoje é as técnicas de textura com nanquim, utilizando a pena mosquito num desenho artístico de retrato humano. Então, para essa aula, nós vamos usar a tinta nanquim preta, tá? Nanquim preto, certo? Vamos usar a pena mosquito, que é uma pena de metal, aqui ó, uma pena de metal, certo? Uma peninha de metal aqui ó, conectada a um cabo. Ela vai ser mergulhada na tinta nanquim líquida, tá? E desenhada e utilizada no papel como se fosse uma caneta. Vamos utilizar lapiseira ou lápis para fazer o desenho, certo? E uma borracha, certo? E também utilizaremos um papel 150 gramas. No caso aqui, o papel é para suportar o nanquim. O desenho já está pronto, certo? O desenho a lápis, né? O desenho tem que ser feito a lápis primeiro, antes da gente começar a trabalhar com o nanquim, porque o nanquim é uma tinta que ela não se apaga depois que você desenha, né? Então, para trabalhar com o nanquim, a gente precisa primeiro deixar o desenho a lápis pronto, para depois fazer uma arte final no desenho com o nanquim. Tá certo? Então, com o nanquim, primeiro a gente trabalha o desenho a lápis, a gente deixa o desenho pronto a lápis. Aí em seguida a gente aplica o nanquim por cima do desenho. Isso aqui, o que a gente vai fazer é uma arte final com o nanquim. Bom, a gente mergulha a pena, como eu falei, na tinta nanquim, certo? Aqui, ó. E começamos a fazer os contornos. Eu vou começar a contornar aqui pelos olhos, certo? Então a gente começa os contornos aqui pelos olhos. Tem que ter bastante cuidado, pessoal, porque o nanquim, uma vez que você desenha, ele não apaga. É por isso que a gente precisa deixar o desenho a lápis pronto primeiro. Tá? Porque se você for fazer o desenho a nanquim direto, sem fazer o esboço a lápis, você não vai conseguir trabalhar. Tá? Porque o nanquim, ele não aceita erro. Tá? Uma vez que você desenhou, não tem como apagar mais. Então, a técnica correta do nanquim é dessa forma. Você primeiro faz o desenho a lápis, deixa o desenho pronto a lápis com todos os detalhes, depois você vem recobrindo com o nanquim. A pena mosquito, pessoal, ela faz um traço naturalmente fino, mas se você pressionar ela um pouquinho, ela abre um pouco e ela consegue um traço mais grosso. Então a gente consegue uma variedade de traço com essa pena, diferente de uma caneta nanquim, tá? Que a caneta nanquim você consegue apenas um único traço. Com as penas, a pena mosquito ou outras penas, existem outros modelos de penas, tá? Elas conseguem traços variados, então elas são mais versáteis. Esse tipo de material, você sempre tem que estar mergulhando a pena num pote com nanquim, tá? Porque logo aqui a tinta ela acaba, certo? A tinta fica aqui, ó, nesse recipiente, né? E ela acaba e você mergulha ela de novo no pote com tinta, certo? Essa pena também ela pode ser usada para escrita também, tá? Para a arte da caligrafia. Mas ela é muito usada hoje também para o desenho artístico. A vantagem de se trabalhar com essa técnica é que ela força você a ter uma boa coordenação motora. Um dos objetivos também dessa técnica é o trabalho com a coordenação motora. Se você tiver uma boa coordenação motora, você consegue fazer um bom desenho, porque a gente precisa da mão firme
para a gente conseguir fazer alguns traços, algumas linhas, algumas curvas, alguns círculos, tudo à mão livre. Aqui nesse estágio, os principais contornos já estão basicamente prontos. Agora eu vou trabalhar aqui os pelos, né, no caso as sobrancelhas, fio a fio, certo? Depois eu vou trabalhar o cabelo. Aí por fim eu vou trabalhar as achuras, que são os volumes, tá? Que são linhas, uma ao lado da outra ou cruzadas, tá? Para dar a sensação de volume no desenho. Sempre trabalhando com muito cuidado. Como eu falei, né? Qualquer erro no nanquim, o nanquim não perdoa erro, né? Então você tem que trabalhar com muita precisão, com muita calma, para não cometer erro. Porque se cometer erro não tem como apagar, tá? Então aqui, ó, eu vou seguindo os fios do cabelo. Eu pressiono um pouco mais para a pena ela abrir um pouquinho mais, tá? Porque ela tem uma aberturinha. Se você pressionar, ela abre bastante, né? Ela consegue um traço um pouco mais grosso dos fios. Aqui já acabou a tinta, eu tenho que repor a tinta. Mergulho aqui no potinho de nanquim e vou trabalhando novamente. O ideal é que seja sempre um papel de gramatura alta, né? De 150 para cima, porque essas penas elas são de metal e elas meio que rasgam o papel, né? Então um papel aqui, como eu estou usando de 150, ele suporta bem o atrito da pena com o papel, certo? Então tem que ser uma gramatura maior para suportar a pena e o nanquim. Agora vamos aplicando a achura no rosto, né? Que é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado. É onde a gente vai dar volume para o desenho. Tem que estar a mão bem firme para você não cometer erros. Porque como eu falei, não tem como apagar. Então as achuras são linhas, podem ser retas ou curvas, tá? Uma do lado da outra ou cruzadas. É onde a gente aplica o volume para o desenho. Tem que ser um trabalho bem cuidadoso. Algumas achuras eu já deixei previamente feitas no lápis, porque ajuda, né, para você ter uma noção, uma direção de onde você vai colocar essas achuras. Então é importante você já deixar algumas prontas no lápis, para depois você recobrir com o nanquim. Algumas você pode fazer direto no nanquim, se você tiver um domínio da técnica. Aqui, se a gente quer um pouco mais escuro, a gente cruza as linhas aqui, ó. Como eu estou fazendo, eu estou cruzando as linhas aqui para ficar um tom um pouco mais escuro. Assim que a gente dá volume, cruzando as linhas. A obra já pronta, aí é só a gente pôr a assinatura. Certo? Depois que o desenho está seco, você pode passar borracha para tirar o excesso de grafite, para limpar o desenho. Bom, então nós encerramos aqui o trabalho. Você vê que fizemos com a bico de pena. É um trabalho que exige um pouco de paciência e um certo domínio, né, do material. Certo? A obra já está pronta, certo? E espero que a gente tenha conseguido tirar um pouco das dúvidas de vocês com relação a essa técnica, né, que é uma técnica maravilhosa, né, para desenho. E nós encerramos a nossa aula por aqui. Espero que isso tenha aguçado a você que é aluno a se interessar pelo desenho a bico de pena. Então, encerramos nossa aula por aqui. Obrigado.